Gente, acabou de vazar um segredo inacreditável. É absolutamente inacreditável, porque é um escândalo. Resta saber como é que vai ser agora, se de fato o Senado segurar. Até o líder do governo, com quem eu conversei também, Randolfo Rodrigues, me disse que a orientação, quarta-feira agora, é pedir vista, pedir mais tempo para conseguir jogar esse projeto para o ano que vem. E aí, gente, 2026 é outro jogo, porque 2026 é ano de eleição, o Congresso já anda mais devagar, já tem poucas pautas sendo debatidas, então a estratégia neste momento do governo é jogar essa discussão para o ano que vem, e o relator, o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, me dizendo que não tem a menor chance de passar, que é uma boiada se de fato esse projeto passar lá no Senado Federal. Na política, quando vocês entrarem na política, vocês vão perceber o seguinte: quando você cometeu um erro, você tem que encontrar o culpado. O sucesso do político é ele, a hora que tiver uma coisa errada, ele tem que anunciar um culpado imediatamente. Mas quando as coisas dão certo, você não pode correr para o abraço sozinho. Por quê? Porque o acerto das coisas que estão acontecendo no Brasil, ela se deve ao aprendizado que nós tivemos ao longo de muitos anos. A greve é nacional e tem forte adesão de diversas bases operacionais e administrativas da empresa. Essa greve começou às 0h desta segunda-feira, ocorre semanas depois de negociações frustradas entre a Petrobras e sindicatos que representam os trabalhadores do setor. Entre os principais pontos de impasse estão a rejeição da última proposta de reajuste da empresa, que você citou, Tainá. Ela foi considerada insuficiente diante da inflação e das demandas da categoria. Eu tenho a felicidade de ter o senhor liderando o país e com essa visão de criar acesso aos produtos brasileiros. Quando você cria acesso, você gera emprego, você gera renda, você gera desenvolvimento, você gera crescimento, PIB. E assim, esse é um diferencial que nós, empresários, temos tido o privilégio de ter o senhor liderando. Então, obrigado e parabéns. Ministro Fávaro, parabéns. Jorge, parabéns. Presidente Alckmin, parabéns. E a todos presentes aqui. E acho que a gente pode discriminar cada um desses pontos. Desse acordão. Lá como, primeiro, Venezuela. Com toda certeza. O Trump ele está impedido, com toda a potência que ele tem, está com dificuldade de botar boots on the ground ali. As tropas internas. E a promessa, muito provavelmente... Serra Verde, não Serra Nova. Serra Verde. Então, Maduro, Venezuela, a entrega, ele não vai cumprir. Eu vou ponto a ponto, a gente pode bater cada um deles. Segundo ponto, China, tirar domínio da China sobre o Brasil, dificílimo dele cumprir. E junto, vem terras raras nessa questão, mas vem toda a influência da China, ainda vem Rússia, Irã, os navios, vai ser complicado. Terceiro, Big Techs, deve estar tudo nesse acordão. O Lula foi lá, não é, e apresentou um leque para salvar Alexandre de Moraes. Aquela oferta é impossível de ser recusada. Big Techs, ainda nisso. Os outros dois pontos que eles vão maquiar, e a gente tem muito para falar disso, que é combate ao narcotráfico no Brasil, na América do Sul, e combate ao crime organizado. Tem muito para se desvendar, que aqui eles vão mentir muito para o americano. E outras duas questões, que é o ponto americano no mundo. Liberdade. Aí a questão da anistia, onde a dosimetria é uma mentira, o devido processo legal. E o sétimo ponto, para mim, do acordo é eleições livres. Por que eu chego nesse ponto? Isso eles vão mentir também, né? Essa questão, porque foi onde o Maduro fez o acordo, não cumpriu, exato, e está tomando agora a entrada deles. Porque o Trump não está ali para agora nós somos amigos, não. Ele botou uma chancela toda lá. Para mim, são esses 7 pontos que eu acho que a gente pode mostrar cada um como é mentira, ou como ele não vai cumprir, outros ele já cumpriu. Posso fazer? Uma empresa chinesa está comprando minas de ouro no Brasil, no estado do Maranhão, Minas e também na Bahia. E essa notícia vem 2 dias depois dessa informação de que a China, né, o Brasil vai tentar se afastar da China, etc, não sei o quê. E aí você tem a informação de que a China está comprando 3 minas de ouro no Brasil por um valor de 1 bilhão, só com a subida ali das ações, né? As ações dessa empresa subiu 4% lá, e só com essa subida das ações, a empresa já recuperou uma parte do investimento nas barbas do senhor Donald Trump, né? Vocês querem afastar a China do Brasil? Olha a ironia do destino. 72 horas depois da queda da lei Magnitsky, nós temos um anúncio, então, de uma empresa ligada à China, quer dizer, ligada não, é o governo chinês, né? Comprando 3 minas de ouro no Brasil. Confia que o plano está dando certo. Essa notícia eu vou deixar para uma análise mais profunda do dentro da administração Trump, que está de fato preocupado com o Brasil, de fato preocupado com a Venezuela, não sabia de onde isso veio. O BNDES dos Estados Unidos aprovou o financiamento do governo americano de mais de 400 milhões, quase 500 milhões de dólares, ou seja, não era um acordo ainda, a aprovação em agosto, e o acordo foi fechado em novembro. 7 de novembro, como você falou no início, para poder financiar essa mineradora Serra Nova em Goiás. Houve uma orquestra muito bem feita, porque o que eu, conversando com as minhas fontes em Washington, descobri. Isso que a minha fonte me falou, aqui não é o juízo se eu tenho que acreditar ou não. O que foi falado para mim? Exato.
Esse é o ponto. Uma coisa é o fato, outra coisa é a análise. Isso. A galera não entendeu isso. Tem que separar, tem que A galera separar. não entendeu isso. Se o fato é Eles querem me falso, culpar do fato. Eu não tenho culpa. Não fui eu que fui lá, lá em Washington e fiz o acordo com Joel Batista e inventei a pedra da dosimetria. Foram eles que fizeram isso. o que me foi dito, Rubio não sabia, e o círculo interno, mas pró-Brasil também não sabia. Então, o grupo dentro da administração Trump, que está de fato preocupado com o Brasil, de fato preocupado com a Venezuela, não sabia de onde isso veio. E levou uma derrota feia, né? Sim, mas não sabia. Sabia do risco, estava lutando, mas a data, a maneira como foi feita, o que foi negociado, não tem. Não há uma informação que chegou até nós sobre como que isso se deu. Por exemplo, depois a gente ficou investigando, eu e o Max, porque todo mundo está falando de terras raras e tal, a gente encontrou acordo. Existe um BNDES aqui nos Estados Unidos, e foi em agosto, né? O BNDES dos Estados Unidos aprovou o financiamento do governo americano de mais de 400 milhões, quase 500 milhões de dólares, ou seja... Deu a permissão para que eles pudessem fazer o acordo. Isso, então houve uma aprovação do BNDES, né? Não era o acordo ainda. Não era o acordo ainda. A aprovação em agosto, e o acordo foi fechado em novembro. 7 de novembro. 7 de novembro, como você falou no início, para poder financiar essa mineradora Serra Nova em Goiás. 500 milhões de dólares. Que é a única, por enquanto, do Brasil. O Brasil é uma vergonha. Meio bilhão de Tem a dólares. segunda maior reserva do mundo, 23% das terras raras de todo mundo, mas não explora quase nada. Mas agora isso vai mudar. Não, esse é o problema do Brasil. Você começou, né? Ele tem dificuldade de refino e produção. E a China está na frente. Sim, a China tem quase. O Brasil é o segundo lugar, a China é o primeiro lugar, tem quase 50% de todas as jazidas de terra rara e sabe refinar. O Brasil, em segundo lugar, tem quase 25%. O terceiro lugar, que é a Índia, o terceiro lugar vem lá atrás. Então, o olho para o Brasil é nessas terras raras, é quase que uma novidade de exploração mineral. E o americano, porque essas terras raras... ouro, né? É o novo ouro. Novo petróleo. Porque novo serve, ouro mesmo. serve para chips, serve para componentes de satélite, serve para... Tá falando de AI e guerra de drones. Equipamento militar, carro elétrico, não, é AI. celular... Não é nem tanto celular. Aqui nós estamos falando de preparação para guerra com drone, satélites, foguetes e AI. Então, é o novo ouro por causa disso. E aí, o que a gente estava tentando entender é quem é que negociou o que e o que foi tratado. Eu não sei. Se eu falar para você que eu sei o que foi tratado, eu não sei. O que eu comuniquei... O que certamente não foi a diplomacia brasileira. Não, certamente não. O que eu comuniquei foi, essa aqui é o pronunciamento do governo americano. Só que eu falei isso antes do Metrópolis, antes do Estadão, e por isso eu ficou revoltado eu ter falado assim, parabéns aos envolvidos. Isso aqui é o que aconteceu. A verdade tá doendo, né? A verdade tá doendo. Não, e novamente, se você bota na linha do tempo, fica claro que o PL da dosimetria nasceu para esse acordo. Uhum. Ele não nasce em outro âmbito. Você falou isso em 22 de setembro. Pois é. É o que tá no vídeo. Mas agora tá mais claro ainda, porque agora a gente tem as datas. Eu não sabia, em 22 de setembro, que o Joesley teve uma reunião com a administração Trump no dia 4 de setembro. Isso vazou depois. Para fazer o acordo. Então, assim, na época eu inferi. Foi uma análise minha. Olha, isso aqui tá com cara. Agora eu não digo que tá com cara. Agora é certo. Por quê? 4 de setembro você tem a reunião do Joesley com a administração Trump para reverter as sanções e as tarifas, inclusive a Magnitsky. E no dia 19 de setembro vem uma grande ideia do Paulinho da Força, junto com o Temer, junto com a Aécio Neves, que é o PL da dosimetria. 15 dias depois. Fora o Didi, não. Como é que é o Dedé. Vou chegar no Dedé. Vai lá, fala. Então, o que acontece? O acordo envolveria terras raras, tá? E que foi fechado no dia 7 de novembro. Isso me escapou. Né? Eu descobri isso esse final de semana, que esse acordo já tinha sido fechado com a Serra Nova, né? Serra Nova, Goiás. Inclusive, na sexta-feira, eu tive uma live... Serra Nova. Eu tive uma live exclusiva com os assinantes da Timeline, onde eu expliquei sobre isso. E eu ainda não tinha essa informação, tá? Então fica aqui uma retificação para quem assistiu a live exclusiva de sexta-feira. Eu realmente achava que a China não ia ceder as terras raras do Brasil, mas não teve jeito. E o governo Lula fechou esse acordo com os Estados Unidos, um acordo de 500 milhões de dólares, tá? Para que os Estados Unidos possa se utilizar dessas terras raras ali em Goiás. Tá? Então isso aconteceu já. Então foi uma entrega do governo Lula. A outra seria a queda do Maduro. E isso explica por que o Joesley foi na Venezuela. Max, eu mapeei, olha, posso dizer aqui,
7 pontos. Eu acho que nesses 7 pontos eu gostaria de bater com vocês, se vocês têm a acrescentar algum ou retirar. E aí, acho que a gente pode discriminar cada um desses pontos. Desse acordão. Lacombe, primeiro, Venezuela. Com toda certeza. O Trump ele está impedido, com toda a potência que ele tem, está com dificuldade de botar boots on the ground ali. As tropas em terra. E a promessa, muito Desculpa, provavelmente... Serra Verde, não Serra Nova. Serra Verde. Então, Maduro, Venezuela, a entrega, ele não vai cumprir. Eu vou ponto a ponto, a gente pode bater cada um deles. Segundo ponto, China, tirar domínio da China sobre o Brasil, dificílimo dele cumprir. E junto, vem terras raras nessa questão, mas vem toda a influência da China, ainda vem Rússia, Irã, os navios, vai ser complicado. Terceiro, Big Techs, deve estar tudo nesse acordão. Que o Lula foi lá, não é, e apresentou um leque para salvar Alexandre de Moraes, aquela oferta impossível de ser recusada. Big Techs, ainda nisso. Os outros 2 pontos que eles vão maquiar, e a gente tem muito para falar disso, que é combate ao narcotráfico no Brasil, na América do Sul, e combate ao crime organizado. Tem muito para se desvendar, que aqui eles vão mentir muito para o americano. E outras 2 questões, que é o ponto americano no mundo. Liberdade. Aí a questão da anistia, onde a dosimetria é uma mentira, o devido processo legal. E o 7º ponto, para mim, do acordo é eleições livres. Por que eu chego nesse ponto? Nessa Isso eles vão mentir também, né? Essa questão, porque foi onde o Maduro fez o acordo, não cumpriu. Exato. E está tomando agora a entrada deles. Porque o Trump não está ali para agora nós somos amigos, não. Ele botou uma chancela toda lá. Para mim, são esses 7 pontos que eu acho que a gente pode mostrar cada um como é mentira ou como ele não vai cumprir, outros que ele já cumpriu. Posso fazer então uma pergunta para você, como deputado federal e diretor de uma agência de inteligência, da ABIN, da Agência de Inteligência do Brasil, aquele papinho do Lula, não, porque os Estados Unidos, com a Magnitsky, com o Tarifaço, estão interferindo na soberania brasileira, que não sei o quê. Esse acordo das terras raras não significa uma entrega da soberania, porque mais uma vez o Brasil não vai, se é que vão montar aqui todas as mineradoras, ou a gente vai exportar essas terras raras, vão ser lá tratadas e refinadas e sei lá mais o quê, e vamos importar depois o produto manufaturado. Não é uma derrota para a soberania brasileira que o Lula diz defender? Exatamente, concordo plenamente. Na geopolítica mundial, a gente não tem amigos, a gente tem aliados, parceiros, adversários e inimigos. A gente não pode entregar as nossas riquezas para os outros. Pode ser a China, como pode ser nos Estados Unidos. Esse acordo vai ter que passar pelo controle. Cadê esse acordo? A gente passou por debaixo dos panos. A gente sabia, porque a gente mapeando terras raras, que estava uma produção com a China. E nós já reclamávamos. Agora, o BNDES dos Estados Unidos aportou um montão de milhões de dólares, quase meio bi de dólares numa negociação para o refino e extração de terras raras. Esse acordo é bom para o Brasil ou é ruim? É só uma exploração para ir tudo aos Estados Unidos? Nós somos, virtualmente, ou no nome, uma nação democrática, que tem que ter transparência. O Congresso Nacional, em cada uma das casas, tem comissão de trabalhos internacionais, comissão de relações exteriores no Senado e na Câmara. Tem que se começar a requisitar que acordo foi esse, com que bases, como foi feito. Pode ser bom para o Brasil, pode ser muito bom para o Brasil, como pode ser só uma exploração do Brasil. O natural que deveria ser feito, e o Brasil tem capacidade para isso, se colocar tecnologia, é explorar o Brasil, as suas riquezas, de maneira sustentável e exportar para o exterior. Porque o Brasil já é a segurança alimentar do mundo, já é a segurança energética do mundo com energia limpa. E ainda com essa quantidade de terras raras, por que nós não somos uma super riqueza? Como o Bolsonaro sempre falou, aqui tem tudo, tem. Por causa desse estamento burocrático. O Lula foi lá, baixou as calças completamente e vai ter que ir contra até a sua ideologia, seu partido e sua militância. Porque ele, por um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele levou diversos acordos, primeiro que ou ele não vai cumprir, ou pode botar o Brasil de joelhos. A gente tem que fiscalizar. Vamos começar. Ainda tem umas tretas, mas nem sei se vai dar pra gente chegar nelas. Acho que vai ficar pra amanhã. Acho que hoje o dia vai ficar um pouco mais leve. Acho que as tretas mesmo ficam pra amanhã. Mas vejam só. Ontem, o Chile mandou um recado, né? Vão agora começar a caminhar um pouco mais para a direita. O Boric não será mais o presidente, será o Cast. A gente já falou sobre ele lá atrás. Né? Sempre manteve diálogo com a direita brasileira, em especial com os Bolsonaro. Aí a Folha noticia assim, ó. Cast vence a presidência do Chile e país volta à direita em uma versão trumpista. Pronto. Beleza. Essa manchete, sabe, tá até ok quando você compara com a Globo. E eu queria falar do Cast é basicamente isso daqui, que na verdade nem é falar sobre ele, né? É falar sobre a imprensa brasileira. Gente, olha o que a Globo fez. Chile vai às urnas hoje com direita, né? Extrema direita, né? Favorita sobre moderada do Partido Comunista. Quando é comunista é moderado. Quando é de direita é sempre extremo.
Não tem assim, nunca é um cara de direita. É sempre extrema direita, extrema direita, extrema direita. Como é que pode uma coisa dessa, né? Mas o Partido Comunista é a moderada. Isso aqui fala muito mais, né, obviamente, sobre a imprensa do que qualquer outra coisa. Aqui é ótima notícia pra você mostrar pra aquele cara que ainda não consegue entender, né, ou aquela sua amiga também que fala assim, não, por que você fala que a imprensa é parcial? Eu não consigo entender. Aí você mostra, aí a pessoa vai entender. Quando é de direita, sempre é um extremista. Quando é de esquerda, sempre é um moderado. Mas vamos lá. Fato importante, né? Só para deixar registrado. A equipe médica acaba de deixar a superintendência da Polícia Federal após realizar exames de ultrassonografia no presidente Bolsonaro. Os exames identificaram 2 hérnias inguinais e os médicos recomendaram que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico, a única forma de tratamento definitivo para o quadro. E aí? Tinha necessidade de fazer essa perícia? Não foi exatamente isso que os médicos já haviam dito? Precisava a justiça fazer isso? Aí o Carlos diz, né? Os exames já haviam comprovado a necessidade. Ainda assim, Moraes recusou e determinou de forma absurda que novos exames fossem feitos, né, fossem realizados na própria Polícia Federal. Tá claro, tá cristalino o que tá sendo feito aí contra o Jair. Eu não sei como as pessoas que ainda, sei lá, que já começaram a despertar para a política não conseguem ver a diferença de tratamento que é dado pro Lula e para Bolsonaro, né? É o extrema-direita contra o comunista moderado. Mas vamos lá, gente. O retrato do Brasil que dá certo. Zezé de Camargo, ele não é intelectual. Ele nunca quis ser. Ele é um cantor. Leva alegria, amor, romance, sei lá, dor de corno, ou tenta curar dor de corno. Mas uma coisa que não dá pra negar é que o Zezé de Camargo, ele faz parte da elite financeira do Brasil. O Zezé de Camargo, com certeza, ao longo do tempo, acumulou muito dinheiro na sua vida. E, fora isso, né, quem não gosta de um prestígio, quem não gosta de aparecer na TV e tudo mais. A gente observa todo santo dia, principalmente essas pessoas que têm muito dinheiro no Brasil, assim, cagar na cabeça do povo. Não tá nem aí pros abusos, pros desmandos que acontecem no Brasil. O interesse da maior parte do tempo é ficar de boa com os poderosos pra fazer um showzinho aqui, um showzinho acolá, que é um ótimo exemplo, o Gustavo Lima. A primeira coisa que foi querer, quem sabe até se lançar candidato. Já tava até pensando em se lançar candidato. E já tinha gente querendo apoiar, né? Gente na direita. Que gera hype. E o Zezé, sabe? Como todo cantor que tem o seu ego, ele podia estar aí nos próximos dias aparecendo na TV para várias pessoas no Brasil, cantar, emocionar, um especial dele que é ao ar no SBT. Só que esse especial não vai mais acontecer, não. E não é que não vai acontecer porque o SBT cancelou, porque falou, Zezé, você é muito bolsonarista, a gente vai cancelar. Não, foi o Zezé que ele resolveu tomar, né, essa medida, essa ação e falou, eu não quero fazer um especial no SBT. E nesse vídeo ele vai explicar por quê, né? A Tsuki até já colocou um resumo. Zezé de Camargo escolheu o improvável. Pediu ao SBT que tire o seu especial do ar, porque ele não fará parte do que ele viu na inauguração do SBT News. E diz, né? O Zezé é um dos nossos. Zezé e o Nelson Piquet. Esses dois aí, bicho, não tenho o que falar. Vamos aqui ouvir o Zezé, que isso aqui é, sabe? É de realmente aquecer o coração e dar esperança de uma elite brasileira que tenha realmente preocupação com os desmandos, as perseguições, né? Todo o estado de coisas que está acontecendo. Gente, hoje é segunda-feira, domingo para segunda-feira, né? São uma hora da manhã. Eu estou aqui, todo mundo sabe, eu tenho um especial no SBT, agora é dia 17, né? Gravado já, com participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? A inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Eu penso que o Brasil se saia da melhor maneira possível, torço pro povo brasileiro, porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida, filho que não
honra pai e mãe, pra mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa pra vocês. SBT custou caro pra mim, tempo, serviço, tudo. Se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que estão pensando diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor para mim, tire o meu especial do ar. Especial de Natal. Especial é o amor. É amor, aliás. Desejo que amar. Não precisa ir ao ar. Por favor. Para mim seria maravilhoso, porque a partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, de grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim não faz sentido colocar esse especial ao ar, tá bom? Beijo pra todos, amo vocês, amo SBT, tenho maior carinho e tudo, mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo, então não faço parte disso. Abrir mão, né? Dinheiro, cachê. É pra qualquer um não, viu? Já pensou se as pessoas tivessem essa postura? A Van tava patrocinando. O dia SBT News. Mas se der tempo, não sei se vai dar hoje, a gente vai voltar a falar do Zezé de novo. Senão ele vai falar amanhã. Aí vamos lá. Os últimos dias aí foram recheados de confusões no âmbito judiciário. Aqui não deu tempo de a gente comentar de tanta confusão que também tá rolando na direita. O Estadão ontem resolveu fazer um editorial. Hoje também outro. O de ontem foi falar aí do inquérito das fake news, né? 7 anos de sessão. E a tônica da imprensa tá curiosa, porque ela realmente vem aumentando. Quando você tá acostumado a ver os textos que o consórcio comenta, você vê que a régua tá subindo, dia após dia. Uma hora aí teremos, quem sabe, com fé em Deus, né? Uma busca e apreensão na sede do Estadão. Mas vai lá, né? 7 anos de sessão. O inquérito 4781, o notório inquérito das fake news, segue firme e forte às vésperas de completar inacreditáveis 7 anos de duração. E como apurou o Estadão, não há sinal de que será encerrado no horizonte conhecido. Boa. A investigação tornou-se tão ampla, obscura e resistente que este jornal já não descarta a possibilidade de, entre alguns anos, vir a publicar mais um editorial para marcar, quem sabe, o 10º aniversário da esdrúxula peça. Já virou... É o AI-5, é o AI-6, né? O inquérito é o AI-6. O Gilmar Mendes que foi pro AI-7. Afinal, pro Dom Pedro III, relator do inquérito, o tempo é detalhe, enquanto estiver em curso o que ele enxerga como guerra existencial contra os inimigos da democracia. Nesse interim, uma investigação que nasceu como resposta extraordinária a uma escalada igualmente atípica de agressões ao Supremo se transformou num dos mais notáveis símbolos de sua própria deterioração institucional. Aí, aquele padrão, né? Você alimentou o monstro, você criou o monstro e agora você não sabe o que fazer com o monstro. Ele não quer mais voltar para a casinha. Se no momento de autuação do inquérito havia entre o quê? Os genuínos democratas deste país, né? Quando o inquérito começou, nós, os verdadeiros democratas, tinha uma preocupação legítima em resguardar um dos pilares da República contra as estocadas do então presidente Jair Bolsonaro e seus camisas pardas. O que tinha, gente, na época? Não tinha nada. Não tinha nada. Tinha o quê? Tinha o quê? Crítica de internet? Xingamento? Isso muda em quê o Estado de Direito? Pelo amor de Deus. Sabe? Tivesse alguma ação real, concreta, xingar a gente na internet, vai lá e processa aí por, sei lá, difamação, injúria, qualquer coisa que seja. Mas enfim, naquela época tinha uma preocupação genuína. Só que hoje, às portas de 26, é triste constatar que o ofensor do regime das liberdades é o próprio Supremo. Pronto, o Supremo, graças a Deus, já virou, né? O ofensor. Já é o regime. Por meio do inquérito, Dom Pedro III, sob o beneplácito dos seus pares, fez tudo aquilo que devia ser evitado no Estado de Direito. E é aquela lista de sempre. Ampliou como lhe deu na Veneto o escopo da investigação, a ponto de desfigurá-la, manteve o inquérito sob sigilo absoluto, editou o ritmo das diligências, de acordo com seus caprichos e concepções pessoais. Não há democracia madura que possa conviver com a investigação eterna, ampla e opaca, como esse famigerado inquérito das fake news. Mas levaram, 7 anos para reclamar, né?
Em 2019, de fato, o Supremo se tornara alvo de uma ofensiva coordenada por apoiadores de Bolsonaro. Coordenada como? O que é que está provado dessa coordenação? Mostra aí. Que a coordenação tem alguém que coordena, pelo menos. É o coordenador. Quem é o coordenador? Ele coordenou quem? Quem são seus coordenados? Quais foram as instruções que foram passadas? Porque tem que ter, precisa ter uma coordenação. Não teve nada. Então, assim, é mais um inquérito que não quer resolver as coisas, não quer reconhecer os erros, só está clamando que, pelo amor de Deus, Supremo, volte para a casinha, está ficando insustentável, sabe? Tá difícil defender as ações de vocês. Ministros foram ameaçados publicamente, suas famílias foram hostilizadas. Tentativas explícitas de constranger a atuação do tribunal como instituição republicana se tornaram rotina. Isso nunca aconteceu na história, né? Petista nunca xingou juiz, Centrão nunca xingou juiz, ninguém nunca xingou, ninguém nunca falou na internet nem nada. Porque é o máximo que acontecia. Esse ambiente justificava uma reação institucional firme. Do jeito que foi feito? A corte entendeu à época que deveria se proteger de uma campanha que, ao fim e ao cabo, buscava inviabilizar o funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Xingando na internet. Que seria o ápice aí das agressões. Aí vai deixar de funcionar porque a pessoa xingou na internet. Razão pela qual recebeu apoio deste jornal nesta mesma página. Mas ao longo desses quase 7 anos, o inquérito das fake news deixou de ser uma medida emergencial para se tornar um instrumento de poder pessoal de Dom Pedro III. E com isso, o Estadão jamais compactuou. Não é aceitável, sob quaisquer perspectivas, que o inquérito permaneça indefinidamente aberto. Tampouco se justifica que uma investigação tão importante permaneça sob sigilo, impossibilitando que a sociedade avalie seus contornos, decisões e eventuais ilegalidades. Há problemas ainda mais graves que reacendem o arbítrio. Quem define, afinal, o que constitui ataques ao Supremo? Pois é, né, Estadão? Você mesmo está falando que os ataques. Mas o que é os ataques? Quem é que define o que são ataques? Onde termina o discurso crítico ao judiciário e começa a ação criminosa? Exatamente, Estadão. Você mesmo devia pontuar, né? Qual foi a ação criminosa que teve em 2019 que justificasse esse inquérito? A Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito é taxativa ao afirmar que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, mas, no ambiente em que o inquérito das fake news permite a seu relator investigar quem e o que lhe der na telha, sem transparência e delimitação, abre-se um perigoso precedente para confundir opinião, crítica jornalística e divergência política com condutas criminosas. Pois é. Qual é o crime? Qual é o crime das pessoas que foram alvo desses inquéritos? Numa democracia plena não há espaço para essas zonas cinzentas. É sintoma do poder concentrado nas mãos de Moraes que no próprio Supremo haja ministros que defendam o encerramento do inquérito, concluído o julgamento da trama golpista, ainda que lhes falte brio para dizê-lo em público. É só maravilhoso. O cara não tem... Essa divergência acanhada só reforça o inquérito da fake news se tornou disfuncional e que sua manutenção a essa altura mais contribui para a degradação do Supremo, como guardião das liberdades individuais, do que para a estabilidade da democracia no Brasil. O ponto central do editorial é mais um, é esse. Assim, o editorial, na verdade, é um diagnóstico da situação. As forças antissistema seguem explorando o que está acontecendo. Leia-se, né, o bolsonarismo. Então o Estadão está muito preocupado. O que a gente vai fazer para dar um basta no bolsonarismo? Esse tipo de postura só reforça. Em algum momento o Supremo precisará admitir o óbvio. O que é o óbvio, né? O inquérito das fake news tem de ser encerrado. Investigações perpétuas, secretas e ilimitadas aviltam a mesma Constituição que a Corte deveria proteger. Aqui ficou fora de ordem. Tem que começar com essa. Aí você vê aqui a Constituição. O Brasil. Para a direita, é inquérito de 7 anos sigiloso. E pro Centrão, ligado ao PCC, primeiro comando da capital, talvez a facção mais perigosa deste país, Beto Louco tenta delatar o Alcolumbre, mas PGR rejeita. Veja só, viu? A PGR rejeitou, ao menos por hora, a proposta de delação premiada do Beto Louco. Segundo a coluna da jornalista Natália Portinari no portal UOL, a PGR considerou insuficiente o material apresentado por Beto Louco para o órgão, comandado pelo Gonê. O empresário não forneceu provas capazes de corroborar a narrativa apresentada na delação. Quem também comentou sobre isso foi a Raquel Landim, nossa querida cabeça de abajur, falando o seguinte, né? Por que a PGR não aceitou a delação de Beto Louco? Porque ele não contou tudo que sabe. Bom, tomara que seja isso mesmo, né? Tomara que ele resolva contar. Para derrubar logo a metade da República. E ela traz mais informações, né? Pra você entender, né? O que o Beto Louco aí teria dito. O Beto Louco teria desembolsado 2,5 milhões de reais para bancar um show de Roberto Carlos na Amapá.
a pedido de Alcolumbre, olha que maravilhoso, seria o pagamento para liberar o funcionamento de sua refinaria, a Copap, que estava paralisada por decisão da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Eu não sei se vocês vão recordar, mas ao longo dos meses, com certeza vocês já viram diversas notícias que envolvem disputas políticas em torno de agências reguladoras. Isso daqui é o legado de FHC, inclusive, né? Você vê que a decisão de quem pode e quem não pode participar do jogo muitas vezes está na mão de burocratas que comem na mão de determinados políticos. O jogo é bruto, né? Saíram notícias, inclusive, aí que o Alcolumbre é um cara que vinha pressionando o Lula por algumas indicações em algumas agências reguladoras. E veja só, né? Dias antes, o portal UOL também revelou que o Beto Louco presenteou o Alcolumbre com caneta de Monjaro, quando o medicamento para emagrecer ainda não estava disponível no país. As publicações contam, no entanto, que a PGR não aceitou a delação. E por quê? O princípio básico de delação é que o criminoso dizer tudo que sabe, afinal ele vai receber do Estado uma redução significativa de sua pena. Odebrecht e Joesley Batista, para citar apenas dois dos mais famosos delatores do país, fizeram uma lista com centenas de políticos para os quais pagavam propina e abalaram a República. Beto Louco é suspeito de ser uma das fontes que irrigam um sistema de corrupção que pode envolver desde expoentes do Centrão até criminosos do PCC. O que ele supostamente contou até agora é grave, mas chega a ser anedótico perto do que ele teria a dizer. Abre o bico, Beto Louco. Mas qual o problema do Brasil? É o Bolsonaro. São seus apoiadores que estão atacando o sistema de freios e contrapesos. Isso aqui não tem, gente. Aqui não tem ataque de freio e contrapeso. Contra isso daqui, você vê que a justiça vai de boa, sem estresse. Aí, você corta pro Banco Master, a justiça também de boa, sem estresse. O problema é o bolsonarismo. Você vê aqui, né? 4h38 da tarde. O Rafael Gluz botou 4h50, mas 4h50 é hora de atualização. 4h38 da tarde. CPMI do INSS quebra sigilo de Vorcaro e encontra contato de Dom Pedro III e a esposa. 4h38 da tarde. Às 5h52, ou seja... Deixa eu ver. 1h14. 1h14 depois... Toffoli manda o Alcolumbre recolher dados de Vorcaro enviados à CPMI. Opa, para. Rapaz, bicho, que viagem, viu? O problema é o bolsonarismo. Aí a Folha explica essa situação, né? Toffoli manda retirar da CPMI material de celular de Daniel Vorcaro. Por quê, Toffoli? Deixa o povo saber, rapaz. Mas que coisa, viu? A defesa pediu anulação de sigilos telemáticos, bancário e fiscal do dono do Master. A defesa também quer tudo. Como a decisão é provisória, o relator determinou o envio do material ao Alcolumbre até definição de mérito. Só deixa lá com o Alcolumbre. Deixa com o Alcolumbre, viu? Deixa lá, Alcolumbre, tome conta aí, viu? Depois a gente resolve o mérito aí. Mas tá ali o Dias Toffoli, né? Determinou a retirada de documentos com sigilo das mensagens do celular do Daniel Vorcaro. Ai. O colegiado havia aprovado nesta semana a quebra do sigilo bancário e telemático. A documentação após a ordem do ministro foi retirada dos arquivos da investigação da CPMI. A defesa do banqueiro pediu, né? Falei já no subtítulo. Toffoli negou o pedido dos advogados, mas como a decisão se deu em caráter provisório, determinou que o material colhido até o momento siga para a presença do Senado até a decisão posterior da Corte. O presidente da comissão, o Carlos Viana, lamentou e disse que recebe com indignação. Na decisão ficaram mantidas as quebras de sigilo deliberadas tanto pela CPMI quanto pelo juízo criminal de origem. Toffoli também determinou que o Banco Central e a Receita sejam notificados da medida. E tu vê aí os isentões, a turma da MBL. Não, se tivesse a CPI da Lava Toga, tava tudo resolvido. Tava? CPI da Lava Toga salva o Brasil, né? Celular de Vorcaro tem segurança pesada. Banqueiro não deu senha PF. Essa matéria aqui é curiosa. Por quê? Veja só, o que é que diz Andresa Matais. O celular do Vorcaro possui um sistema avançado de proteção para preservar os dados armazenados no aparelho, o que indica que não se trata de um dispositivo de fácil acesso. A PF apreendeu documentos na sede do Banco Master. A coluna apurou que Vorcaro não guardava no celular o polêmico contrato firmado pelo seu banco
com a escritório de Dom Pedro III, da mulher dele, né, dos filhos. Aí vem uma cópia do documento com tudo no escritório. Cara, e agora? A conversa da Malu Gaspar é que foi achado no telefone. Andresa Matais agora disse que não estava no telefone. Esse tá meu ponto central da matéria. E onde que tava esse contrato? E diante de uma ação tão importante para defender a democracia, como esse material chegou na mão da Malu Gaspar? Como essa informação chegou na mão da Malu Gaspar? Eu realmente não sei, bicho. Eu realmente queria saber. Aí o Mário Sabino, lá no Metrópolis também, vem pra falar o seguinte: 129 milhões de motivos pra deixar a Zambelli pra lá. Eu não quero nem saber do caso da Zambelli. O que importa é a história do contrato da mulher de Dom Pedro III, no caso do Banco Master. E ele vai, né? Há 3 dias eu perguntei qual era a causa que justificava o preço, 129 milhões, se fosse cumprido na íntegra. Ontem a Malu Gaspar publicou o que o contrato previa: a organização e coordenação de 5 núcleos de atuação conjunta e complementar, estratégica, consultiva e contenciosa para o Judiciário, Ministério Público, a Polícia Judiciário, órgãos do Executivo, Banco Central, Receita, Procuradoria-Geral da Fazenda, né? Não é PGPN, é PGFN, a CAD Legislativo, acompanhamento de projetos de interesses do contratante. A exceção de atuação contenciosa, né? Contenciosa é realmente ali a questão jurídica como um todo. Com exceção disso, as outras 2 previstas, né, no contrato, exatamente esse final, atuações estratégica e consultiva, parecem estranhas a um escritório de advocacia tradicional. Definição de estratégias junto a poderes da República e acompanhamento de projetos na área política são atividades geralmente associadas a lobby. Quem diz é o Mário Sabino, viu? Prende ele lá. É um contrato bastante curioso, para não dizer extravagante. E chama muita atenção que o escritório, né, tenha sido contratado para atuar também perante o Ministério Público, a Polícia Judiciária, ou seja, a PGR, né, no caso do MPU, e a Polícia Judiciária e a Polícia Federal. O órgão e a corporação, eles trabalham em estreita ligação com o STJ e o Monte Olimpo, o tribunal no qual o ministro é expediente. E são na PGR e na Polícia Federal que ocorrem investigações que resultam em operações contra peixes grandes. Como o contrato fala em atuação estratégica consultiva, é forçoso perguntar o que Daniel Vorcaro, peixe grande, esperava do escritório em relação aos 2 braços investigativos do Estado brasileiro. A gente quer que vocês atuem, porque tá lá, não tem que atuar junto aí a Polícia Judicial, Ministério Público, mas para fazer o quê? Melhor não perguntar. Ele esperava, por exemplo, saber com antecedência o que é pela PGR, pela Polícia Federal, para precaver-se. Mas como o escritório de advocacia poderia ter esse tipo de informação sem recorrer a uma fonte privilegiada? Tem que perguntar para Malu Gaspar. Será que Daniel Vorcaro nutria a ilusão de que, ao lançar mão dos serviços da mulher do ministro, ele estaria escudado contra a ação de procuradores e policiais federais? Ele teve a ilusão perdida quando foi preso no Aeroporto Internacional de São Paulo ao tentar viajar para Dubai? De qualquer forma, a suposta ilusão do dono do Banco Master era proporcional aos 129 milhões, que era do contrato total. Ela era tão extraordinária, a suposta ilusão, que vamos lembrar que Vorcaro dava prioridade ao pagamento pontual dos 13,6 milhões mensais previstos no contrato. O contrato milionário foi assinado no início de 2024. Seria natural que, desde então, a mulher do ministro e a equipe estivessem à frente de várias ações envolvendo o banco. No entanto, os advogados pagos a peso de ouro só apareceram em um processo banal de calúnia e injúria de difamação. 3 milhões e 600 mil por mês, só um processo, rapaz. Os meus colegas jornalistas que me perdoem, mas há 129 milhões de motivos para deixar a Zambelli para lá. PS, deveria causar estupor o fato do ministro não sentir a menor obrigação de dar explicação sobre o assunto. É padrão entre os ministros do Supremo, infelizmente. Aponte o dedo também pro Toffoli, em relação ao processo contra o Banco Master. Aí a Globo tá ali também, né? Dom Pedro III fala sobre Magnitsky e se cala sobre o Master, isso lá no SBT. E aí o Tony faz a ponderação central. Cara, qual é a razão desse empenho tão grande em manter o caso do Banco Master envolvendo o Supremo, né, na mídia? A mídia que tanto passa pano pro Supremo. Por que a mídia segue trazendo novas informações dia após dia? Ainda mais a Globo, gente. Essa matemática na minha cabeça não tá fechando. Eu não tenho nem pista pra falar pra vocês, sabe? A não ser falar, pô, tá muito ruim, quem sabe aí a gente tentar usar isso de ferramenta de pressão pro Supremo voltar pra casinha. Aí vem a Thaís Oyama.
Moraes tem dever moral de falar de contrato de 130 milhões da mulher. Situação revelada por colunistas do Globo, embora lícita do ponto de vista legal, abre amplo espaço para discussão. Né? Aí vem o Bernardo Melo Franco, também na Globo. Sem querer, Toffoli expôs urgência de código de conduta no Supremo. Ao voar em jatinho de empresário para ver jogo no exterior, o ministro mostrou que Fachin tem razão ao defender regras éticas nos tribunais. Lembrando que o advogado é advogado de um dos alvos, né, desse processo aí do Banco Master. Aí, a Folha de São Paulo publicou um editorial. O Supremo precisa com urgência de um código de ética. Uma tem piada nisso, né? No mesmo tom. Pede de Toffoli, com advogado, e contrato com o escritório da família de Dom Pedro III afetam a reputação da corte. Regramento traria normas sobre moderação e conflitos de interesse. É difícil que alguém de boa fé seja contra tal iniciativa republicana. Esse editorial que eu não vou entrar em detalhes, mas do Estadão eu vou. É de hoje. Esse aqui editorial tá bom, esse tá bom, tá bem melhor que os outros. Aí vem, né? Força, ministro Fachin. Faça alguma coisa. Será que o Fachin vai fazer? Será que ele tem força pra fazer? Rapaz, achei que colocar o monte de volta na casinha não volta mais não. Mas tá ali, né? O Fachin propôs um código de ética pros ministros da corte, né? A reação de seus coleguinhas entre a indiferença e a irritação não poderia ser mais eloquente, razão pela qual, segundo se relata em Brasília, Fachin está isolado. Diante disso, este jornal manifesta total apoio ao Fachin, né, a medida dele, e chama o Brasil para fazer o mesmo. Se o presidente do Supremo está isolado na corte, deve ficar claro para seus pares que o país está com ele. Agora eles vão tremer, gente. Imagina quando Gilmar Mendes descobrir que o país está com Fachin. Nossa! Ele não vai sair de casa, ou ele vai tremer, ele não vai nem conseguir, sabe, sentar na cadeira confortável da corte. Nossa, Ave Maria, véio. O Brasil tá contra ele. Eles não vão dormir mais. Eles não, o país tá... Vocês acham que tem alguma gente do país que está contra eles? O que é que te viu lá na evento da SBT? Eu sei que o Zezé de Camargo tá. O país, meu Deus do céu. Duvido que o Daniel Vorcado esteja contra isso. Perguntar pro Ciro Nogueira. O que o Ciro Nogueira acha? Perguntar pro André Esteves. Suprema ironia. O tribunal, que alterna os seus dias entre promover cruzadas moralizantes e reescrever leis e a própria Constituição, recusa-se a redigir um pé de regras para si mesmo. Paradoxal, mas consequente. Regulamentos elementares de decoro e transparência que regem as cortes de democracias civilizadas ameaçam a rotina de privilégios, permissividade e jurisdições alternativas no Brasil. Pô, esse é um ponto, né? O que, gente, é regra em qualquer lugar do mundo, no Brasil é problema. Em qualquer lugar pode ter, mas no Brasil não. No Brasil é muito antidemocrático. E o que, né? Você vê o que virou o judiciário. Viagens bancadas por empresários com processos na corte, jantares de lobby travestidos de seminários, palestras remuneradas por grupos de interesse, camarotes e jatinhos emprestados, parentes operando como cambistas processuais, sociedades comerciais de ministros, comentários políticos na grande mídia, apadrinhamento de indicações na justiça, costuras com caciques parlamentares. Desses 9 eu quero voltar ali, né? Comentários políticos na grande mídia. O próprio Estadão dá espaço, dá palco, chama para os seus eventos. É o sujo falando do mal lavado. No mundo real, isso se chama conflito de interesses. No Supremo é agenda institucional. A corte é hoje a reserva amoral da nação. Pronto, não é mais o bolsonarismo não, agora é o Supremo o problema. Os ministros tornaram inaplicáveis a si mesmos as resoluções do CNJ, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional e o seu Código de Ética, declararam-se imunes a impedimentos por suspeição, limitações a atividades empresariais ou a obrigação de se manifestarem somente nos autos. Quando o topo cultiva a indústria do lobby judicial, o empreendedorismo togado, o nepotismo de alta performance, o ativismo ideológico. Mas os bolsonaristas são... O errado é o bolsonarista, que quer destruir o sistema de freio. A gente, aqui é o que? É o freio ou o contrapeso? Ou são os dois? O Estadão devia nos contar, né? Porque se o Bolsonaro queria destruir o freio ou o contrapeso, eles são o quê? Qual dos dois? Aí agora é ruim, é? A Guerra Santa contra a transparência. Por que um desembargador se daria o trabalho de dizer não? Ué, pra não ser preso, né?
Juízes e promotores observam e concluem: a ética é adereço opcional. O Supremo deveria ser o vértice da integridade republicana, converteu-se no epicentro da degradação. A confiança pública na corte está em queda livre. Tribunais vivem de autoridade simbólica. E ela se desintegra quando seus membros parecem personagens de uma crônica de costumes, não guardiões da lei. A autoridade não é simbólica, não. A autoridade é pela força mesmo. É o poder de amedrontar. O caso do Banco Master é um microcosmo nesse universo promíscuo. Borcaro, aí fala, né, investigado por uma coleção de... Ele vai explicar o que foi o caso, ele diz que vai explicar lá o que o Toffoli fez e tudo mais, você já sabe esse caso, vou pular. Se o Estado não controla a sua cúpula judicial, como resistirá à infiltração do crime organizado? Eu que vou saber. Aí colocou aquela aspas na fala do Alessandro Vieira, né? Esse país já teve presidente preso, deputado preso, governador preso, alertou Alessandro Vieira, mas ela não teve ministros dos tribunais superiores, e me parece que esse momento se avizinha. A crise ética não decorre de pecadilhos individuais, é estrutural. Mas o errado é quem? É o bolsonarista. O que quer destruir os freios e contrapesos. Nasce da fusão entre poder ilimitado e autorregulação indulgente. O personalismo monocrático contaminou a vida judicial. A autoimunidade é reforçada por uma blindagem ativa contra qualquer controle externo. Rechaço a auditores independentes, resistência a mecanismos parlamentares de responsabilização, hermenêuticas criativas que convertem prerrogativas em salvo-condutos. O Supremo tornou-se juiz e, não raro, cúmplice de si mesmo. Quebrou a bússola moral e jogou fora. E como é que resolve? Porque ele mesmo vai falar aqui que o código de ética do Fachin não resolve. Tá ali, ó. O código de proposto pelo Fachin não é panacea, mas seria um bom começo. Então não quer nem resolver, só quer começar. Para dar um verniz, né, de normalidade. Ele não limitaria a liberdade da corte, só a libertinagem de seus ministros. O Supremo vive a maior crise moral de sua história. Deve ser culpa do bolsonarismo também, né? E não porque é desmoralizado por extremistas de direita. Ah, não é culpa do bolsonarismo? Rapaz... mas porque seus membros normalizaram comportamentos que em jurisdições civilizadas são incompatíveis com a toga. Um tribunal que confunde independência com licença, prerrogativa com privilégio e autoridade com impunidade. Não conseguiria defender a Constituição nem que quisesse. Agora é fácil falar isso, né? Rapaz, é muita cara de pau, gente. Eu achei engraçado isso aqui, o nome dado, né? Brasil está virando o Réxico. Rússia no topo e México na base. Rússia no topo é o quê, né? É uma elite oligarca que trabalha ali fechadinha com o Putin, né? E quando você desagrada da elite, rapaz, você cai da janela, seu avião cai, você come uma comida que tá estragada, você morre. Não mexa com o topo. E o México na base é o quê? É pobreza dominada por uma narco-guerrilha, né? Diz o Goldberg. Sócio da Lumina falou sobre o fetiche brasileiro com o Supremo e que pensa do caso do Banco Master. Pois é, né? A Nato fala, rapaz, dá pra concordar com quase tudo que o Goldberg descreve porque o diagnóstico estrutural está correto. O Brasil viveu uma combinação perversa da elite protegida no topo e a base social degradada, com a criminalidade organizada ocupando espaços econômicos e institucionais que o Estado abandonou. Aí, isso aqui podia estar até depois da matéria da matéria de opinião aí do Mário Sabino, né? Ele falando aí, pá, eu tô com Master. 129 milhões. Pra quê? Cara, 129 milhões se o contrato fosse honrado por completo, que não foi, né? Só um caso? Mas o que está acontecendo? Lauro Jardim, sem o menor pudor, manda que empresário admite prática de contratar advogados ligados a ministro do Supremo por prevenção. De um grande e experiente, e bota experiente nisso empresário. Gente bonita, né? A propósito do noticiário mais recente envolvendo advogados, advogadas e suas relações com o Supremo, preventivamente, a palavra de ordem é dar um contratinho que for, mesmo sem uma causa específica. Precisa nem trabalhar. É um contratinho. Não, pinga em mim. Nessa casa tem goteira, pinga em mim. É igual o pintinho, né? Cai aqui na minha mão, pintinho amarelinho. Cai aqui na minha mão. Cai aqui na minha mão, pintinho amarelinho. Para escritórios cujos sócios têm algum parentesco, forte grau de amizade com magistrados. Até porque é melhor tê-los conosco do que contra nós. A política não é nova, mas vem ganhando corpo. Ganhando corpo. Ah, pai, tá demais. Eu não tenho mais nada pra falar sobre isso, não. Deus que me livre, me proteja. Tudo golpista esse pessoal aí, tá? Que critica o judiciário.
Quem critica o judiciário nesse país é golpista. Eu só tenho elogios a fazer. A Renato comenta falando, né? Quando o empresário diz que contrata certos escritórios por prevenção, ele não tá falando de advocacia. Ele tá falando como o poder é percebido no Brasil. Não é a tese que importa, é a proximidade, sabe? Não é a tese, é a proximidade. Não é a regra, é o acesso. Isso já diz bastante sobre o ambiente institucional. O incômodo é que esse mesmo empresariado, eles tiveram a chance, gente, de reagir quando o debate não estava restrito ao circuito doméstico. As críticas vinham de fora. Havia pressão acontecendo fora do país, iniciativas em curso e caminhos que não passavam pelo silêncio. Ainda assim, a opção foi não se envolver. Eles preferiram se adaptar e administrar o risco individualmente. E não foi por falta de alternativa, foi escolha. Eles escolheram ficar em silêncio. Reclamar em bastidor, depois ir apenas desabafo. Porque quando surge a segurança jurídica, porque quando a segurança jurídica passa a depender de relação, isso não surge do nada. É o resultado direto de quem escolheu ficar quieto quando ainda dava para impor algum limite. E aí, pegando no gancho, né, quando tinha algum motivo, né, que envolve, por exemplo, a pressão da Magnitsky, das sanções, dos vistos, ontem o Arthur escreveu um tweet longo com 23 tópicos curtos, que ele tira aí como base, tipo um country plan da vida, que assim, o que é que vai nos guiar aqui para os próximos anos? Leia dessa forma. E ele vai falar sobre a Magnitsky, ele começa falando, vários pontos aí desse country plan, né, um plano para o país, e no final ele vai falar do Eduardo. E ele faz algumas ponderações boas, que acho que coloca muita gente para pensar, pontos que, sei lá, o pessoal nem tinha pensado. Ele começa, né, sobre a Magnitsky. Em primeiro lugar, difícil afirmar a plena compreensão do porquê Trump retirou a Magnitsky, mas certamente não foi porque ele gostou do Lula ou porque ele recebeu informações adequadas, né, como disse Dom Pedro III. Não foi por causa das duas coisas, tem muito mais. 2. A grande mudança da política externa americana é bem percebida no último documento de segurança nacional, que comentei no último Geoeconomia lá no Quinto Elemento. Quem não viu aí, tá dentro lá desde a sexta-feira. No documento, os Estados Unidos afirmam que estabelecerão uma nova doutrina Monroe, colocando suas forças no restabelecimento econômico e civilizacional do Ocidente, principalmente a Europa e a América Latina. Fala assim, ok, vai voltar a ser o nosso quintal. O documento não apresenta qualquer dimensão ideológica no que diz respeito à China, mas diz outras coisas. 5. Não há enquadramento em democracia versus autocracia. Né? Não tem uma análise aqui no momento, não está tentando enquadrar o mundo nessa ótica. Ou seja, né, a política nacional do Biden para implantar o globalismo liberal, nem uma ordem internacional baseada em regras a defender, né, nem uma cruzada baseada em valores. Não está falando sobre isso. Os Estados Unidos, né, ele colocou Rubio Bessent, não tem uma cruzada direita versus esquerda para o mundo, mas o restabelecimento do controle e influência americana de forma realista. Desde o relatório que Rubio escreveu sobre a China antes da eleição de Trump, também comentado no Economia do ano passado, sabemos que Marco Rubio é um realista clássico, assumindo os avanços de setores na China, a dificuldade de competir com ele no curto prazo e a necessidade de conviver com o regime. Ele olha a situação e ele faz um diagnóstico e fala, bicho, tem muita gente que segue aquele papo, não, vocês acreditam nos números da China, vocês acreditam nos números da China e a China empurrando. Não dá para negar que a China tem um parque industrial fortíssimo, né, um PIB gigantesco e é realmente uma força econômica. O Rubio olha isso e fala, cara, isso aqui é real, realmente é uma ameaça e tem uma necessidade de convivência, porque não tem como derrubar nesse momento. No documento, a China é tratada como uma questão prática a ser gerida, não como adversário ideológico a ser derrotado. Porque no momento, não é algo que parece que está no radar. A política dos Estados Unidos é agora não fundamentada em ideologia política tradicional e busca boas relações e relações comerciais pacíficas com as nações do mundo sem impor-lhes mudanças democráticas ou outras mudanças sociais que definiram amplamente suas tradições históricas. Isso representa uma mudança sem relação à retórica das últimas décadas. A era do internacionalismo liberal missionário na política dos Estados Unidos acabou. A competição com a China é descrita em termos econômicos explicitamente. Escrevem que a competição se trata de ganhar o futuro econômico e que a economia é o que está em jogo de forma definitiva. Assim, os Estados Unidos querem uma coalizão econômica contra a China, independentemente da ideologia local. Então, assim, todo mundo aqui vai estar sob meu domínio por hora, então está na pauta ideológica, mas a gente tem que garantir o domínio econômico-financeiro dos Estados Unidos.
A Estratégia de Segurança Nacional é um projeto para uma ordem internacional tecnopolítica, o que significa abandonar a ideia central da primeira Estratégia de Segurança Nacional do Trump e da de Biden, de que os Estados Unidos estão em competição entre grandes potências com China e a Rússia. Em relação à Europa, um desafio direto à União Europeia, são coisas diferentes, né? Afirma que as atividades do bloco minam a liberdade política e a soberania. Trump já se ligou que a União Europeia em si nunca vai colar com ele. Já os países, de maneiras, né, isoladas, podem ter algum tipo de acordo, né, bilateral. Então é muito melhor para o Trump você ter nações soberanas e fazer uma coalizão do que bater de frente com a União Europeia, que não vai para lugar nenhum. Acrescenta que os Estados Unidos deveriam cultivar a resistência à trajetória atual da Europa dentro das nações europeias e elogia a crescente influência de partidos patrióticos europeus, que eu acabei de falar. Assim, Estados Unidos querem nações soberanas e não liberais. Dito isso, aí ele vai falar do Eduardo. Eduardo Bolsonaro conseguiu um feito histórico, um marco político imenso na nossa história, cujo alcance foi limitado pelo caráter liliputiano de parte da direita, né? Assim, para o curto prazo americano, vê uma base fragmentada e tendo ao sistema liberal, que é criticado pelo documento americano e eleito como algo a ser combatido, representa um risco à doutrina Monroe americana. Quanto mais perto da Faria Lima, menor a chance do apoio americano. O desgaste de trocar um sistema para continuar com ele de outra maneira não se justifica. Meu computador reiniciou. Mas enfim, né? O desgaste de trocar um sistema para continuar com ele de outra maneira não justifica. Gente, é o que a gente vinha comentando nos últimos dias, né? Poxa, custava a direita marchar toda na direção? Não, o pessoal tava reclamando. Quando olhava para discussões eleitorais, que eu que não, um candidato moderado, o Tarcísio, Ratinho Júnior, o Zema. Será que os Estados Unidos estavam dispostos a gerar todo esse desgaste para mudar tudo, para não mudar nada? Esse papo furado que é só tirar o PT e as coisas resolvem? Olha tudo que a gente tá comentando aqui até aqui agora. Tudo girando em torno da questão do Supremo. Comprovação disso é o pleno suporte americano ao soberanismo europeu, consolidado e unificado em cada nação. Assim, um fato político relevante para a direita no Brasil continua sendo a eleição da direita europeia, como já disse, de economia, de onde pode vir o grande apoio para a mudança real do sistema. Isso reforça o nome, Eduardo Bolsonaro, o único com contatos reais, substância política para ser ouvido e suportado pela direita europeia para reformar o Brasil. E falando do Eduardo, tem um ponto aí que rolou nos últimos dias que talvez para alguns possa até parecer como assim, pode parecer estranho, mas o pessoal tá falando, não, vocês volta um tempo, esquece. Vocês viram aquelas matérias? Cláudio Dantas postou, a gente comentou no vídeo ontem. A decisão de suspender a Magnitsky enfraquece Flávio Bolsonaro, né? Trump enfraquece e impulsiona Tarcísio. Gente, vem cá. Vamos lá, né? Vamos trazer isso daí a aplicar para Eduardo. O pessoal falou, não, agora Eduardo acabou. Agora Eduardo não presta mais. Vamos olhar para o Brasil. Quem são as pessoas para que Eduardo assim fale, as pessoas que realmente estão dispostas a seguir o Eduardo? São as pessoas de direita. A esquerda nunca esteve disposta a ouvir o Eduardo. Dentro da direita, o que vocês acompanham nas redes sociais? Quem ficou contra Eduardo e ficou reclamando e querendo falar isso que Eduardo perdeu forças? Quem nunca apoiou ele? Faria Lima, a turma do Novo, os liberais, enfim. Foi toda essa turma que ficou atacando Eduardo. Mas desde que a Magnitsky foi suspensa, o que aconteceu? Esse assunto voltou para a imprensa, voltou a se falar de Magnitsky, voltou a se falar bastante do Eduardo, se fala cada vez mais do Flávio como candidato, se fala disso todo santo dia. E a grande parte das pessoas que realmente militam pelo Eduardo antes, elas estão militando 2 vezes mais. Elas ficaram com certa raiva do Trump, mas a maior parte delas, talvez 100% delas, ficou revoltada com os políticos da direita brasileira. Quem que está sendo cobrado? Os políticos da direita brasileira. E cobrados aqui a apoiarem Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro acabou por se firmar como a grande voz da direita brasileira. Aquele cara que realmente bate no peito, que fala, eu tenho um lado, eu tenho ideias, eu tenho coisas que eu defendo, não tenho medo de falar, não tenho medo de, sei lá, de cara feia, não tenho medo de dividir a direita, que é colocar ordem na casa no final do dia. E vai ser assim. Tá achando ruim? Molha o cotovelo. Eu não consigo entender, bicho, essa ideia que, que isso, que aquilo outro, que tá fraco, não tem viabilidade. Aí vamos falar sobre isso. A gente postou 2 recortes interessantes, porque quando alguém de direita fala, ninguém leva a sério. E você fala isso porque você é torcedor, porque você gosta de Bolsonaro, porque é disso, porque é daquilo outro. Pois bem,
Um é do Lavareda, do IPESP. IPESP, se eu não estou enganado. E o outro aqui é o Garman, que é o diretor da Eurásia. A Etsuki fala, né? Depois de voltas aqui e ali, o ponto é o seguinte: devemos levar essa candidatura a sério. Qual? A do Flávio. Está evidente que Flávio Bolsonaro está sendo um incômodo, tal qual o Jair. E ainda assim querem colocá-lo como parte do sistema, bicho. É surreal. Vamos aqui ouvir. Vamos lá para a pergunta da semana. A candidatura de Flávio Bolsonaro é para valer? A resposta é sim. Mesmo que existe especulação em Brasília que argumenta o contrário. Várias lideranças no Congresso foram pegas de surpresa com esse anúncio e enxergam o anúncio e a candidatura de Flávio Bolsonaro como uma jogada de pressionar o Congresso para aprovar o projeto de anistia ou até mesmo o projeto de dosimetria que já passou pela Câmara de Deputados. Mas é importante lembrar que sempre era difícil antecipar a escolha do ex-presidente, porque ele realmente estava entre a cruz e a espada. De um lado, o ex-presidente reconhece que talvez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seja mais competitivo. Ao mesmo tempo, ele sempre temia com a possibilidade do governador ser eleito, dar um indulto presidencial, aonde o Supremo Tribunal Federal provavelmente deve vetar, argumentando que é inconstitucional dar um indulto para um crime contra a democracia, e logo o ex-presidente ficaria na prisão com capital político declinando e apodrecendo em um presidente que realmente não estaria comprometido de tirá-lo da prisão depois de eleito. Logo, a escolha de Flávio Bolsonaro parece que tem uma raiz que vai além de uma negociação tática de deputados. Agora, isso significa que a candidatura do Flávio finalmente vai as últimas consequências, aí eu diria que depende muito das pesquisas. Tanto o ex-presidente quanto o Flávio Bolsonaro vão estar olhando se ele possa recuperar e melhorar sua posição nas pesquisas e se mostrar eleitoralmente viável. Se ele conseguir subir um pouco nas pesquisas, aí acredito sim que a sua candidatura deve ter pernas e ficar até a campanha. Mas, se ele virar um alvo e a candidatura dele começar a naufragar mais nas pesquisas, aí sim o ex-presidente pode mudar de ideia e dar um apoio para um outro candidato. Mas o ponto é o seguinte: devemos levar essa candidatura a sério. A única forma de Flávio Bolsonaro sair perdedor do Pleito 2026 é se ele não disputar. A única forma dele sair perdedor é se ele não disputar. Vocês, que estão um pouco mais maduros, já entenderam que o cargo de presidente da República não é tudo, né? É só no máximo a cereja do bolo. E a cereja do bolo é o nada, né? Perto do bolo. É só isso. Mas é muito importante. Óbvio que é muito importante. Óbvio que dá para fazer muita coisa sendo o presidente da República. Só que muito mais importante que ter a presidência da República é ter um grupo político. É ocupar espaços na máquina, no Estado. E para você chegar nessa posição, para você se firmar como uma força política, cara, você tem que ser candidato. Um candidato a presidente reforça Senado, reforça Câmara, reforça no sentido que eleições, de eleger mais pessoas. É força de colocar ideias na mesa, que vai passar ano entrando. Gente, quer ver um exemplo bem idiota? Mas bem idiota mesmo? Você lembra do eu ia falar Joaquim Levy, mas não é Joaquim Levy, é o Levi Fidelix. Cara, o cara falar para lá do Aerotrem. É quase como se fosse meme, mas todo mundo ficou sabendo disso. Olha o Enéas, o Bolsonaro de muito tempo atrás. O Bolsonaro tinha 7 segundos, teve 8 segundos, algo assim. O Enéas tinha lá 13 segundos. O pessoal nada lembra do meu nome é Enéas. O simples fato de você aparecer, o período eleitoral é porque você realmente fala com o país como um todo. Não para quem tá na internet. Todos vocês conhecem o Flávio Bolsonaro, conhecem o Eduardo, conhecem os deputados. Mas a população não. Não tem como sair perdedor disso. Não tem como sair perdedor disso. Se a direita brasileira, né, o bolsonarismo, enquanto grupo político, se o bolsonarismo quer mostrar que nós somos os, assim, o verdadeiro bloco antissistema e tudo mais, cara, não tem outro caminho. Você tem que realmente se firmar, você tem que bater o pé, você tem que ter expressividade. E um partido mais do tamanho do PL, que é ser um grande partido, não ter candidato à presidência, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, gente. Viabilidade, a viabilidade é não disputar. Só não tem se não disputar. Mas óbvio. Aí vem o Lavareda comentando mais. E a Tsuki tá ali, ó. O impacto de Flávio Bolsonaro fez a CNN antecipar o que viria apenas no final de dezembro. Lavareda destaca apenas Flávio como pré-candidato declarado, esquecendo completamente Zé Caiado. Detalhe na correção da palavra alertava para lembrava ao se referir da resiliência de Bolsonaro. Escuta isso aqui. O
Pois é, estranho, você vai estranhar, né? Pô, são meados de dezembro, geralmente é no fim do mês que Antônio Lavaredo e Yuri Pita falam de eleições, mas é que é o seguinte, é meados de dezembro, só que 2025 parece que é um ano que não quer acabar. E mesmo sendo 2025, faz muito tempo que a política tem várias coisas no radar, mas uma em especial não sai do radar dos políticos e, claro, também não sai do nosso radar, que são as eleições presidenciais de 2025. Você que é o maior especialista em eleições aqui do Brasil vai me ajudar aqui pra gente analisar, entender o impacto de Flávio Bolsonaro como um pré-candidato do PL à presidência, o qual, né, o tamanho desse anúncio, o que a gente já pode depreender. O senador ainda tem um desempenho mais modesto. E por que eu digo ainda? Porque, obviamente, pesquisas que tragam o apoio efetivo, a informação sobre o apoio efetivo do pai, Jair Bolsonaro, ao senador Flávio, muito provavelmente vão erguer, né, vão trazer para cima esse resultado de 36 pontos. Né? O desempenho vai melhorar. Em suma, para simplificar, o desempenho vai melhorar e ele vai se mostrar mais competitivo em relação ao presidente Lula. O quanto isso vai ocorrer, vai se dar, Yuri, é o que nós não sabemos hoje. Mas o importante para chamar a atenção para o espectador quando vê essas 3 candidaturas é que, de fato, a única candidatura colocada na mesa, afirmada publicamente, do senador Flávio Bolsonaro. A Datafolha perguntou qual o peso, o efeito positivo ou negativo, que o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro dá a um candidato. É aquela velha questão, qual é a força que mantém na sociedade brasileira o bolsonarismo, em especial o seu maior líder, o presidente Bolsonaro. Esse gráfico que o Datafolha nos traz, revela, mostra que é um peso considerável, 47% no total, sendo que 26% é uma força, digamos assim, um papel mais incisivo nesse apoio. Por acaso, nós não trouxemos hoje aqui, mas há uma pesquisa divulgada hoje da Quest, entre deputados federais, e onde o Instituto perguntou se o apoio de Bolsonaro a um candidato a presidente mais ajudava ou mais atrapalhava esse candidato. E vem nessa direção para 58% dos deputados, e eles conhecem bem suas bases, onde convivem com os eleitores, etc. Para 58% esse apoio ajudará, e para 25% atrapalhará. E o Urício responde. Pense nisso, né? Os deputados falam com a Quest, né? Cara, essa galera sabe a realidade. Uma coisa é o discurso público deles, para tentar forçar uma movimentação política, encarecer o preço do passe deles, tentar baratear o preço do Flávio, do passe do Flávio. Mas na hora do vamos ver, falar, mas e aí, irmão? O Bolsonaro ajuda, atrapalha. Rapaz, ajuda, viu? Eita, você ajuda. Centrão sabe disso, mas sabe. Capaz do Centrão, os deputados do Centrão, fazendo 2 santinhos. Um com a foto do Lula, um com a foto com o Bolsonaro. A depender do bairro que eles vão, dão um ou do outro. Também isso vem ao encontro dessa informação que o Datafolha nos traz. Bolsonaro, a força de Bolsonaro, a força político-eleitoral dele é bastante resiliente. A despeito de haver uma maioria que considera a prisão justa, esse fato, que é tão recente, ocorreu agora em novembro, poderia elevar, por exemplo, a rejeição a um candidato apoiado pelo presidente, e esse efeito ir diminuindo ao longo do tempo. Tem um calor de notícia ali da prisão que pode significar um desgaste e isso ir se reduzindo à medida que a gente avance no ano que vem? Olha, ano que vem, Yuri, o que pode ocorrer é um certo pragmatismo daquele eleitorado, daquela fatia do eleitorado chamada eleitor estratégico, que deseja ganhar, deseja ser vitorioso contra o incumbente, contra o presidente Lula. Lembrando que o ex-presidente é uma das 2 lideranças carismáticas que a política nacional brasileira produziu nos últimos tempos. Isso não se desfaz de uma hora para outra, muito menos pela prisão, e você vê aí que 40% dos entrevistados acham que ela foi injusta, e esse número dialoga bastante, e é prova da resiliência que eu alertava, que eu lembrava, e dialoga bastante com os 37% sobre o total de eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022. Quer dizer, tem de fato aí um capital político, né, político-eleitoral ainda bastante firme. Tá aí, né? Mas não, a candidatura do Flávio não é viável não, não é não. Confia aí no Centrão. Enfim, tem mais coisa pra gente comentar, mas eu quero comentar tudo de uma vez só, porque senão fica meio sem sentido, e senão o vídeo ia ficar, assim... Tem matéria para mais meia hora, sem brincadeira nenhuma. Muita coisa aconteceu nesse âmbito, mas como acumulou tanta coisa do judiciário, eu falei, vamos comentar, porque o problema central do país segue aí. Então vamos falar dele, né? Eu vou mandar esses 2 vídeos lá no Telegram, o link tá sempre aqui na descrição. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E hoje, dia 15, hoje tem o Atlas, já tá lá disponível, o de outubro. Tem vezes que eu falo isso, esqueço de colocar no ar. Eu vou terminar aqui, vou sair correndo para colocar, mas assim, com o tempo aí de subir o vídeo e tudo mais, já vai estar lá tudo bonitinho. Acesse lá o site, kimpaim.com.br. Vejo vocês amanhã, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!